Cumprimenta toda a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Abra a tua Bíblia comigo, aproveitando que vocês já estão de pé, abra a tua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 5. Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Vi na mão direita do que estava sentado sobre um trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe de romper os selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vou repetir: todavia um ancião me disse: não chora, olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Pode tomar o teu assento, igreja. Glória a Deus. Nós estamos falando aqui, desde quando o culto começou, sobre a glória de Deus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre que a qualquer momento a igreja será tirada dessa terra. Alguns, o Senhor já está fazendo a chamada, antecipando, e quando, desde ontem na madrugada, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, assim que nós chegamos ontem de uma agenda, eu e Del, eu falei: Del, eu preciso estudar para amanhã. E eu fiquei até as 4 horas da manhã, e falando com Deus a respeito deste texto, e comecei a estudar a respeito daquilo que o Senhor queria trazer para essa noite. O livro de Apocalipse, nós sabemos que foi um livro a qual o Senhor revelou a João na ilha de Patmos. Neste versículo 5, é a continuação do capítulo 4, o capítulo 5 é a continuação do capítulo 4, porque o ambiente é o mesmo, o lugar é o mesmo, o espaço é o mesmo, porém agora a visão que João tem é diferente, e me chama a atenção que para João, ele passar para nós aquilo que ele estava vendo, com certeza ele já vai usar coisas que ele já tinha visto na terra, para explicar para mim e para você aquilo que ele estava vendo. Andou circulando nas redes sociais, talvez algumas pessoas que viram, a respeito da visão de Ezequiel acerca de um querubim. E a pessoa que trabalhou aquela imagem, adaptou, fez algumas coisas, da mesma forma que estava escrito, ou que está escrito no livro de Ezequiel, e passou aquela imagem para a internet. E eu olhei, eu falei: Senhor, até eu, se estivesse lá, tinha caído, tinha desmaiado, eu não ia me conter de pé, porque a palavra vai dizer que Ezequiel não se conteve, ele caiu, e a imagem realmente é muito forte. O homem tentando descrever algo celestial, aquilo que ele viu no céu, e João também está tentando descrever. E quando ele diz que ele viu num trono assentado, o homem que na tua destra, na sua mão direita tinha um livro, e este livro era fechado, selado com 7 selos, por dentro, escrito por dentro e por fora. E aí nós sabemos que o livro a qual ele está dizendo, que João está falando, não é o mesmo livro que nós folheamos, não é um livro, alguns encadernam, outros usam igual a Bíblia, mas esse livro era rolos, ou era um pergaminho, e era contido de 7 selos. Algumas linhas ou algumas vertentes teológicas vai dizer o seguinte,
que esses 7 selos era ira, que esses 7 selos era Deus que ia abrir depois e acontecer algumas catástrofes. Só que eu fui discorrendo no capítulo 5, eu vejo que quase no final tem adoração, que quase no final está dizendo sobre o cordeiro, sobre o leão, e que venceu, que batalhou, que ganhou. Eu falei, não pode ser ira, porque isso é glória de Deus. E aí eu fui tentando entender o texto, aquilo que Deus estava querendo falar, sobre este selo, sobre este livro a qual João estava vendo na mão, e diz que ninguém podia abrir, ninguém poderia desatar ou quebrar o selo. Por que quebrar? Que eu fui tentar estudar a respeito desse selo, e ele era feito de argila, como se fosse uma massa de modelar. Quando a pessoa terminava de escrever, ela pegava o símbolo do anel, selava, ou um carimbo, ou algum documento, ou alguma figura, que autenticava ou dizia que aquele documento era daquela pessoa e era original e que era autêntico. Então esse livro, este pergaminho, está com esses 7 selos. E esses 7 selos eu comecei a estudar e ver a respeito. Só quem poderia abrir era o destinatário. Quando chegava até a pessoa, era a única pessoa que poderia abrir, era quem era de direito. Se outra pessoa quebrasse o selo, ou abrisse para ler, era digno de morte, era sentenciado à morte, porque era violação. Até mesmo nosso Código Penal, no artigo 151, também diz que devassar indevidamente o conteúdo de uma correspondência fechada é crime. Então ninguém podia abrir. E João vai olhar e vai dizer, como que ninguém pode abrir? Ele começa a chorar. E naquele tempo, eu fui entender que Roma, que todas as vezes que tinha que passar um documento de uma terra ou de uma propriedade, tinha esse documento com 7 selos. Aquela pessoa que recebia o documento entendia que só ela poderia abrir, e que aquele documento era de posse dela, e autenticava que aquela propriedade era dela. E aí eu vou entender, quando o Senhor falou ao meu coração, que a terra, a plenitude, tudo é de Deus. Só que no livro de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas e passa para Adão, diz: Adão, toma a terra, cuida, zela da terra, olha, vigia, cresce, multiplica, é tua. O homem, uma única regra que ele tinha que obedecer, ele quebra. Justamente quando Deus fala: olha, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não toca. Se você tocar, você vai perder tudo o que eu te dei. Viola essa lei, há um arrependimento. Só que agora aquilo que é do homem já não é mais do homem, porque agora quem domina é o adversário e a morte, que tem autoridade para isso. E eu entendo que quando eu vou para o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 6, o diabo vai levar Jesus no mais alto monte e vai dizer: se prostrado me adorar, tudo isso aqui será teu, porque foi me dado esse direito de posse. Por quem? Por Adão. O mundo jaz do maligno, então ele está dizendo: tudo isso é meu. Só que Jesus entende que não é adorando a Satanás que ele vai resgatar a humanidade, que não é adorando a Satanás que ele vai refazer aliança com o homem, não é se prostrando diante do diabo que ele vai ter um direito adquirido a qual o homem perdeu, mas ele entende que através do sacrifício na cruz do Calvário. E aí eu achei interessante, porque mesmo que Adão fala: olha,
eu fui enganado. Nosso popular, me passou a perna, me enganou, por isso que aconteceu. E por que Deus não fez nada naquele momento? Porque, entre aspas, era direito de Satanás, porque o homem viola na desobediência. E você vai entender isso. Eu e Delmo teve um tempo atrás que nós demos um apartamento para adquirir outro. Só que o corretor, ele fez uma amizade com a gente tão grande. O homem estava indo almoçar na nossa casa, mas fez uma amizade, chamando a gente de amigo. Porque com Eva, não pensa você que foi da noite para o dia, não. Ele precisava ganhar a confiança. Não foi diferente. E aí a amizade era tão grande, a tal ponto que quando nós passamos o apartamento que seria para a empresa e não para o corretor, naquele bolo de documento que assinamos junto, passando o nosso apartamento para o corretor. E não vimos, por causa da confiança. Só fomos saber quando a empresa nos ligou, a construtora nos ligou falando: vocês têm uma dívida de X. Não temos? Tem. Não temos? Tem. E a gente foi lá ver o que era. Acho que o pastor na época acompanhou essa história. Falei, como assim? Não, porque era isso aqui que era de entrada, vocês passaram o apartamento para o corretor e ele não trabalha mais aqui. Que adiantava agora a gente falar, não, mas eu não fiz. Mas você assinou. Mas não queria fazer, mas você assinou. Porque a lei é, se não conhece, leva para um advogado que conhece. Leva para alguém que entende de lei. Mas não sai assinando tudo que você vê pela reta, não. É o que aconteceu conosco, ou o que aconteceu com Eva. Ah, ele está dizendo, então deve ser verdade. Se é verdade, estou te dando direito, porque é meu amigo ou porque é minha amiga. Tomou posse daquilo que era nosso. Só que graças a Deus, que como a empresa respondia por ele, foi uma ganha-causa na justiça, porque quem respondia era a construtora. E aí foi para a justiça e ganhou, e nós ganhamos a causa. Só que o que eu quero dizer com isso? O homem perde. Satanás, entre aspas, legalmente, está na posse. Só que quando João está vendo, está dizendo, quem é, como é que vai ser isso? João está chorando, e o anjo está dizendo, quem é digno? Ele está dizendo, não tem digno, aqui no céu não tem querubim, não tem serafim, não tem arcanjo, não tem Miguel, não tem Gabriel, nem eles são dignos de abrir o livro, e nem tampouco na terra, não tem Moisés, não tem Abraão, não tem Jacó, não tem ninguém que é digno de abrir o livro, nem no céu e nem na terra, nem abaixo da terra, não tem Satanás, não tem potestade, não tem inferno, que pode abrir o livro. Só que João está chorando, por quê? João, ele chora, porque ele quer entender qual é o destino da humanidade. João, como igreja, quer entender para onde ele vai, o que vai acontecer com a humanidade. Só que eu acho lindo, que o anjo vai dizer o seguinte, João, não chora. Não chora, João. Mas como não chorar? O livro está selado. Não chora, João. Como não chorar? O livro está, gente, preso. Não tem como. Está na mão do Deus Todo-Poderoso. Quem é que pode tirar? Quem é que pode soltar? Quem é que pode libertar? Quem? Não chora, João. E quando a Bíblia diz que João chorava muito, eu já imagino João em lágrimas chorando, porque João, ele quer entender qual será o destino da humanidade, e o livro fechado não teria como saber. Só que o anjo diz, eis aí. Aí diz que ele vê uma imagem de um leão. Se ele diz, está lá, está aqui, está por aí, não, ele diz, eis aí. Se é aí, é porque está perto. João, olha aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu a morte
E por que o leão? Tem tanto animal, tem tanta figura, e aí a gente vai entender porque nas 12 tribos de Israel, cada tribo tem um estandarte, tem uma bandeira, e cada bandeira tem uma imagem. Quando você olha para a igreja, você vê bandeiras representando alguns países. Você olha, você vai saber da onde que é, qual país é aquela bandeira. Alguns sabem de qual é salteado, eu não sei. Mas alguns olham e já sabem de qual país é. E nessas bandeiras, ou nesses estandartes, sobre o estandarte de Rubens, tinha um sol e uma água desenhada. De Simeão, uma torre forte. De Levi, um peitoral do sumo sacerdote. De Zebulon, um navio. De Dan, uma balança. De Issacar, um jumento. De Gade, uma tenda. De Aser, uma árvore frutífera. De Naphtali, uma gazela. De Benjamim, um lobo. De Efraim e Manassés, o trigo. E de Judá, um leão. Por isso que nós falamos o leão da tribo de Judá. E eu fui entender que todas as vezes que Israel levantava do acampamento, a primeira tribo aí na frente era a tribo de Judá, com o estandarte do leão. Toda vez que era para levantar acampamento, que era para ir para a guerra, o estandarte, a bandeira do leão é que iria na frente. E o Senhor diz: não tema, João, porque eu já estou na frente, desatando selos. Decanta lá, manabaixo, levanta lá, manabaixo. Não tema, João. Não chora, João. Eu já estou abrindo selos. Eu sou o único digno. E aí nós entendemos, quando diz o único que é digno. Mas eu estudei, mas o único que é digno é Ele. Eu fiz faculdade, mas o único que é digno é Ele. Eu prego bem, mas o único que é digno é Ele. Eu canto bem, mas o único que é digno continua sendo Ele. Digno de desatar o selo, digno de dar liberdade, trazer liberdade aos cativos, à humanidade. Diz: eis aí o leão da tribo de Judá. E diz: a raiz de Davi. Raiz fala de genealogia, fala de identidade. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E não diz que ele vai vencer, diz: ele venceu. Você não está entendendo? Ele não vai vencer, ele já venceu. Por isso que a imagem é do leão. E por isso que a outra imagem que tem no meio do trono é de um cordeiro, como se estivesse morto, mas o cordeiro está de pé e o cordeiro está vivo. E eu achei lindo isso. Ninguém poderia pagar o preço. Por quê? Ninguém poderia, a não ser Ele. E eu vou entender que quando há uma quebra de contrato por algo que aconteceu, você paga uma multa. O homem não poderia pagar essa multa. Eu e você não poderíamos pagar essa multa. Era alto demais. O preço era alto demais. Mas o que eu acho bonito é porque uma dívida que eu e você não poderíamos pagar, uma quebra de contrato do homem, que o homem quebrou e não poderia pagar, mas Jesus veio e disse: não tem problema, eu pago. Mas na mão de Satanás a humanidade não fica. Eu pago o preço, mas na mão do adversário não fica. Eu pago o preço, mas tua família na mão do adversário não fica. Eu pago o preço. Canta lá, manabaixo, lamanta lá, manabaixai. Decante, manabaixo, lamanta lá, manabaixai. Mas o preço vai ser alto. Eu pago. Eu pago. O único que é digno
eu fui ouvindo sobre isso, eu comecei a chorar, gente. Eu comecei a chorar. Porque você vai olhando o sacrifício de Jesus, e você vai percebendo o tamanho do sofrimento e da dor. Quando eu olhei para a passagem, eu até anotei aqui, de Mateus em capítulo 27, versículo 46, tamanho a dor de Jesus, ele está dizendo: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas se não for, tudo bem, seja feita a tua vontade, mas a gente paga essa dívida. E sabe o que eu acho interessante? Porque o cálice que Jesus está dizendo que ele não quer beber, não é da surra, não é dos açoites, porque tudo isso ele já sabia que iria passar. Quando ele diz esse cálice eu não queria beber, não é por causa do abandono do melhor amigo, não é por causa do desprezo algum que fugiram e deixaram ele sozinho. O cálice que Jesus não queria beber, não é porque algumas pessoas abandonou ele na caminhada. O cálice que Jesus não queria beber, não é ver algum dos seus discípulos traindo. Mas eu entendo que o cálice que Jesus não queria beber, é o que Mateus descreve no capítulo 27, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Você pode ficar sem amigo, você pode ficar sem família, você pode ficar sem marido, você pode ficar sem esposa, mas o Senhor está dizendo: ficar sem Deus, viver sem Ele é impossível. É Jesus que diz: Deus meu, por que me abandonaste? E eu falo que se Deus pudesse responder naquele momento, ele diria para o filho: o pecado de toda a humanidade está sobre você, e a única coisa que separa, que faz separação entre o homem e Deus, é o pecado. A única coisa que pode separar você de Deus é o pecado. Romanos capítulo 6, 23 diz: o salário do pecado é a... Isaías 59, 3 vai dizer o seguinte: mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e Deus. Jesus não tinha pecado, mas o pecado de toda a humanidade estava com ele. Naquele momento, representado na cruz do Calvário, todo o pecado da humanidade estava lá. Quando Jesus olha para o céu e diz: Deus meu, por que me abandonaste? Eu creio por causa do pecado. O Pai se vira e diz: a minha glória, a minha santidade não pode andar em conformidade com o pecado. Sabe o que é levar uma culpa sem dever? Sabe o que é isso? Talvez alguém já passou por isso e não gostou. O pecado da humanidade toda sobre ele. E ele vê o abandono do Pai. Eu costumo dizer que é o único momento que você vai ver a Trindade separada. Foi justamente na hora do pecado da humanidade vista em Jesus. Por isso que o céu escurece, há tremor na terra, a ira de Deus. E quando a palavra diz que o cordeiro é de Deus, cordeiro não é teu, o cordeiro não é meu, o cordeiro é de Deus. Então o próprio Deus sacrificando o filho, por causa de quê? Uma quebra de aliança lá no Éden. Ele está dizendo: estou pagando a dívida, não devo mais nada. Por isso que agora no capítulo 5 do Apocalipse, João está chorando e o anjo está dizendo: está aí, eis aí
o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Quando diz venceu, os anciões estão pegando as harpas, estão pegando as taças com incenso, com orações do santo, e estão cultuando. Por que estão cultuando? Não tinha um digno, mas agora tem. Não tinha quem abrisse o livro, mas agora já está aberto. Então há direito para você e para mim de passar desta vida para uma vida melhor, para a vida eterna. Acabou, a morte perdeu, o inferno perdeu e o céu ganhou. E aí nessa tarde eu sentada, que eu gosto, gente, eu entro na Bíblia e parece que eu estou lá dentro do ambiente. E aí parece que eu estou vendo os anciões, para lá e para cá, com harpa. E como no céu é muito glória a Deus e aleluia, e ainda sobe umas taças cheias, eu falei, Senhor, nós não sabemos cantar como os anjos, quem nos dera. Mas parece que eu imagino, se tem um hino que eu gosto, que fala da sua glória, do teu poder, é o que todo mundo aqui gosta de cantar. Me deixe cantar sozinha, não, Cidinha, senão o povo vai embora docinho. Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é santo, santo, é o Senhor Deus. Pode continuar adorando. Poderoso. Parece que eu vejo os anciões digno de louvor diante do trono. Não tinha um digno, mas agora tem. É digno de abrir o livro, é digno de louvor, é digno de glória, é digno de honra. Não tinha, mas agora tem. Escute, o Senhor está falando contigo aqui. Pode continuar adorando. O Senhor está falando contigo aqui nessa noite, que pode ter tido uma quebra de aliança, e você está dizendo que não tem mais jeito, porque essa aliança foi quebrada. Não tem mais jeito, porque algo aconteceu na caminhada. Eu acho que não tem mais jeito, Neide, porque eu não consigo viver mais as coisas de Deus como eu vivia antes. Senhor, nosso Deus. Só que aquele que é digno, que pagou o preço por você, está aqui. Suportou um grande peso de uma cruz que não era dele. Suportou açoites que não era dele. Dores que não eram para ele. É o Senhor Deus, para te dar a oportunidade de você estar aqui. Se coloca de pé, igreja. Digno de louvor. Pode continuar adorando. Ele é santo. Nós vamos fazer parte do corpo de Cristo, simbolizando o corpo de Cristo. Deus poderoso. Você vai fazer parte dessa mesa. Mas tem algumas pessoas que estão dizendo, um dia eu já estive sentado a essa mesa, participando do corpo, só que hoje não consigo mais, por causa da quebra de aliança. Digno de louvor. Só que o Senhor pagou o preço. Digno de louvor. Autenticou aquilo que é dele, selou o que é dele, está dizendo, você é propriedade minha, você é exclusividade minha. Aleluia. Eu quero orar por você. Você
para os caminhos do Senhor, quer refazer esta aliança nessa noite. Eu quero orar por você e gostaria que você viesse até aqui. Eu gostaria que você viesse até aqui. Aleluia. Não deixe o adversário te acusar, dizendo que você não é digno. Digno nenhum de nós somos. Se não é a graça de Deus sobre a nossa vida, digno ninguém aqui é. O que nos faz ser digno de estar aqui, de participar da ceia do corpo de Cristo, é a graça. Cadê você? Vem. Não sou eu que estou te dando essa oportunidade. Quem está te dando essa oportunidade é o Espírito Santo. Não deixa o adversário te acusar. Vem. Canta, lamanamas, lamanta, lamanamas, e vem. Não chora, João, sua dívida está paga. Não chora, João, sua dívida está paga. Não tem acusador, João. Não tem inferno, João. A sua dívida está paga, João. Não deixa ninguém te acusar. A sua dívida está paga, João. Não adianta vir num culto de domingo para receber o sangue que é livramento. Porque o sangue do Cordeiro, ele trouxe livramento no Êxodo, ele traz livramento hoje. Só que depois que participava do sangue, tinha que comer o Cordeiro. Também tem que ter Cordeiro aí dentro. Não adianta só ter o sangue do livramento, precisa ter Cordeiro. Senhor Deus poderoso. Não se preocupa não. O que você não pode é ir para casa só com o sangue do livramento. Tem que ter Cordeiro. Glória a Deus. E dizia o seguinte: come toda a carne do Cordeiro, não deixa sobrar nada. Toda a carne do Cordeiro, não deixa sobrar nada. Decanta lamanabas, decanta lamanabas. Deus, aqui está essa vida. Pai, aqui estão teus filhos. Só o Senhor sabe o que estão passando, o que estão vivendo. Mas o mesmo que é digno de desatar, de quebrar o selo, de trazer a liberdade à humanidade, é o Senhor. é o mesmo que está aqui nesta noite, dando a cura, a libertação, o livramento, dando o escape. Ele é santo, porque tu és santo. Tu és leão, mas tu também é cordeiro. é o Senhor Deus. Abraça a tua igreja nessa noite, Digno de louvor, faça teus filhos entender digno de louvor. que o Senhor é o único que pode fazer o milagre. Santo, Toda a igreja estenda suas duas mãos. Gente, mão de pedinte não, mão de adorador, as duas para cima. Você acabou de cantar que Ele é digno, que Ele é digno, e que Ele é digno, que Ele é santo. Estenda suas duas mãos para o alto. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o quanto o adversário tem pelejado contra a tua casa, contra a tua família. E
às vezes entramos aqui, até cantamos, mas o coração está dizendo: estou perdendo a guerra. Entramos aqui, adoramos, só que o coração, só Deus sabe como você está aqui. Só que até as suas dores, até as suas enfermidades, a palavra diz que Ele levou sobre Ele. Levou sobre Ele. Mas missionário, então não posso sofrer. Pode, mas o fardo é mais leve, porque o mais pesado Ele levou. Ele está aqui nessa noite. Se você entende o sacrifício de Jesus, e aí você acha: pronto, acabou. Não. Ele ainda continua operando. Ele continua abrindo porta onde não tem porta, realizando o milagre, a cura. Ele continua. Estenda suas duas mãos para o alto e diz: Senhor, só Tu és digno. Não somos merecedores, mas a Tua graça sempre será suficiente sobre as nossas vidas. É só para quem crê. Toma posse do milagre e aplaude a Jesus nessa noite, o único que é digno de honra e de glória. Pastor, ora por essas vidas. Pai Celestial, Te adoramos, ó Pai, e glorificamos, ó Deus. Eu estava esperando tanto essa oportunidade, ó Deus, para orar por essas ovelhas que estão chorando, ó Pai. Quando a ovelha chora, o pastor também chora, porque ó, é uma dor, Pai, e uma alegria muito grande, ó Deus. Só Tu sabes, é aqueles que são aproximados de Ti, Pai. Sabe por que está acontecendo isso aqui nesta noite, ó Pai? Muitos já não tem mais lágrimas, mas eu estou vendo aqui pessoas chorando, sacudida pelo Teu Espírito Santo, porque a Tua presença, quando está presente, ó Pai, há choro, há planto, há misericórdia. Pessoas vêm na frente chorando, se ajoelhando, ó Pai, porque é a pessoa que vai morar no céu, a pessoa que vai salvo pelo Teu sangue precioso. E o leão da tribo de Judá está aqui, que venceu, aleluia, para abrir os 7 selos, como foi pregado aqui. Pai, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Penetra no coração daqueles que ainda não sentiram, ó Pai, que eles venham dar glória a Deus e aleluia nessa noite, que eles saírem daqui, ó Pai, mais avivado, que depois do culto seja outro irmão, outra irmã, outro jovem, outro adolescente, outra criança, ó Pai, vivificada em Ti, fortalecida em Ti, Pai. Te adoramos em nome de Jesus.